primeiro ano, tudo bem com vocês? Estão lembrados de mim? Eu sou a professora Santina e hoje sou eu que vou trabalhar com vocês com a aula de ciências. Vocês estão gostando aí das nossas aulas de ciências? A professora Ana Carol, inclusive ela mandou um beijão para vocês, tá? Mas então, vamos lá. Lembram que a professora Ana Carol falou muito aqui dos nossos combinados. Vamos relembrar então quais são esses combinados super importantes. Vocês lembram qual é? Lavar as mãos com água e sabão. Você já lavou a sua mão? Eu espero que sim. Então, antes de começar as aulas, você sempre vai lá e lava a sua mão com água e sabão, daquele jeito que nós falamos, ensinamos você. Lembram lá no comecinho das aulas deste ano? Tá? Tem que usar máscara, não esqueçam disso. E também levar sempre o álcool em gel no bolso, né? Para, em caso de necessidade, passar o álcool em gel nos objetos, na mão. Tá certo, pessoal? Então, não esqueçam desses combinados super importantes, tá? Outra coisa também, então, dentro dos nossos combinados, é encontrar um lugar ali na sua casa, bem confortável, para que você possa assistir a aula, fazer as suas tarefas. Já está tudo certinho ali? Espero que sim. E é também uma coisa importante que vocês não podem esquecer aqui nas aulas de ciências, que é fazer muitas perguntas. Lembram da Carola? Como ela faz perguntas, e você também deve ser super curioso, porque é assim que a ciência funciona. Lembram das aulas lá, primeiras aulas? Então, fazer muitas perguntas, tá? Bom, e os materiais sempre necessários para a nossa aula. Vocês já estão ali com o caderno ou folhas de papel, lápis, borracha, os lápis de cor, o apontador. Você sabe que é importante ter sempre à mão ali os materiais para fazer as anotações, tá? Então, agora, por exemplo, eu quero que você pegue lá o seu caderno, lápis ou as folhas de papel que você está fazendo os registros e vamos anotar o seguinte. Olhem ali, a data de hoje, pula uma linha, vocês estão vendo ali as estrelinhas, não é? Que não é para escrever nessa linha, e na linha de baixo escrever aula 8 de ciências. Então, eu vou dar um tempinho para você registrar isso e eu já volto.
E aí, vocês conseguiram fazer esse registro? Muito bem, não é? Então, pessoal, nós vamos dar continuidade às nossas aulas aqui de ciências e hoje nós vamos continuar aprendendo sobre resíduos e o lixo, sobre a separação do lixo em materiais recicláveis e não recicláveis e vamos falar um pouco sobre a coleta seletiva. Estão lembrados desses conteúdos ali que nós já começamos na aula passada e hoje vamos continuar aprofundando um pouquinho mais, tá? Então, para começar a aula, eu trouxe aqui duas imagens e eu quero que você observe bem cada detalhe ali das duas imagens. Lembrem que o cientista, ele faz observação bem minuciosa, observando detalhes daquele ambiente ou do experimento que vai fazer, não é? Então, observe bem essas duas imagens. Olha a primeira aqui. Observe bem o que está mais em ênfase, o que está mostrando mais aqui na frente, não é? Que lugar é esse? O que você acha que aconteceu ali nesse lugar? Estão observando? Observem bem, não é? Esse lugar se parece ali com o lugar onde você mora ou não? Será que nossa cidade é assim? Pode ver, é uma cidade, tem pessoas, carros, a rua, né, as calçadas, e tem ali um detalhe que tá, né, não incomoda você, esse detalhe ali, que nós já vamos falar? Então, vamos para a segunda imagem. Observem bem essa segunda imagem. Olhem aqui. Você conhece esse lugar aqui que está mostrando? Não é? Então, tem muita coisa que não é legal, né? Vocês estão vendo? Tem pessoas, tem animais, mas tem um detalhe ali que está muito, né? Que está chamando a atenção da gente. Vocês estão percebendo ali, gente? Será que está certo? Que lugar é esse? Perceberam? Então, vamos agora, né, pensar sobre esses dois lugares. Observem aqui, vou colocar algumas perguntas para a gente pensar sobre eles, não é? Então, o que essas duas imagens têm em comum? O que as duas estão mostrando, né? O que elas mostram? E o que nós podemos fazer em relação a essa situação que está mostrada ali? Você acha que você é responsável por isso também? Ou você não tem nada a ver com isso? Você que eu digo, sua família, eu também, não é? É uma situação bem delicada, não é? Porque as duas imagens, elas estão mostrando um grande problema ambiental, que não é bom. Qual problema é esse? Vocês já estão respondendo aí? Que problema é? É sobre o lixo. É sobre o lixo, né? Que essas duas situações nos mostraram, não é? Como o lixo incomoda, até, né, na observação. Então, vamos agora, né, verificar aqui, vejam bem. Para muitas pessoas, o lixo é sinônimo de problema, não é? Nós queremos que ele fique bem longe da gente, não é? Mas que tal nós olharmos para o lixo, né? Por isso que eu pus entre aspas, será que é lixo mesmo o nome correto? Que tal a gente olhar para esse lixo de uma maneira diferente? Vamos pensar então, olhem aqui comigo, ó. O que nós chamamos de lixo, na verdade, daqui para frente, nós vamos chamar de resíduos. Resíduos sólidos, não é? Porque ele não é líquido, não é verdade? Então, são resíduos sólidos. E muitas dessas coisas que nós jogamos fora, eles podem ser reutilizados, reaproveitados e reciclados. Vocês já ouviram falar dessa palavra reciclagem?
A professora Ana Carol falou um pouquinho na aula passada. Então, que tal, ó, daqui para frente, nós não vamos mais chamar de lixo, vamos chamar de resíduos, resíduos sólidos. E que tem muitos resíduos que nós podemos reaproveitar, reutilizar e reciclar, tá certo? Lembram lá do vídeo que a professora Ana Carol passou para vocês sobre resíduos sólidos? Lembram desse vídeo aqui? Bem bacana, não é? Muito legal. E vocês aprenderam com ele o que é a coleta seletiva. O que é a coleta seletiva? É coletar de forma selecionada, né? Vou, separar, na verdade é isso, olha aqui. Os resíduos recicláveis, eles são separados e coletados por caminhões especiais, não é? Aqui em Curitiba, por exemplo, temos o caminhão lá do lixo que não é lixo, não é verdade? Ou então nós temos também muitos catadores de materiais recicláveis, que devem ser respeitados também. Então, esses materiais que são coletados por caminhões ou por coletores, eles são levados até as centrais de triagem. Triagem é um lugar que vai passando numa esteira e vai selecionando esse pode, esse não pode, de acordo com as suas características e de acordo com o material de que ele é feito. Vocês lembram das aulas lá que nós falamos sobre o papel, sobre o vidro, sobre o plástico, não é? São diferentes materiais. Então, a coleta seletiva, na verdade, é isso. É você separar os resíduos de acordo com os materiais que eles são feitos. Bom, para mostrar um pouquinho assim sobre a coleta seletiva, eu trouxe aqui um vídeo. Vamos assistir ao vídeo? Os resíduos sólidos são materiais, substâncias e bens descartados resultantes das atividades humanas, proveniente das residências, das indústrias, dos hospitais, do comércio ou da agricultura. Os resíduos sólidos também podem ser classificados em domiciliar, público e especiais. E ainda existem rejeitos, que são aqueles resíduos que não possuem maneira de serem reaproveitados. Muitos destes resíduos sólidos são materiais recicláveis e podem retornar à cadeia produtiva, gerando emprego, renda e novos materiais. Para que isto ocorra, é necessário que haja nas cidades um bom sistema de coleta seletiva e unidades de triagem destes e indústrias de reciclagem. Cidades que não praticam este tipo de processo, jogando todo tipo de resíduo sólido em aterros sanitários que levam décadas ou até séculos para serem decompostos. Você sabe o que é o consumo sustentável? O consumo sustentável é um conjunto de práticas relacionadas à aquisição de produtos e serviços que visam diminuir ou minimizar os impactos ao ambiente. São atitudes positivas que preservam os recursos naturais, mantendo o equilíbrio ecológico em nosso planeta. Estas práticas estão relacionadas à redução da poluição, incentivo à reciclagem e eliminação de desperdício. Você adota práticas de consumo sustentável no seu dia a dia? Algumas práticas de consumo sustentável podem ser adotadas em nosso dia a dia. Vamos falar de algumas delas. Produção de resíduos sólidos em nossas residências. Não precisamos ir muito longe. Podemos contribuir com o ambiente começando a agir com consciência dentro de nossas próprias casas. Como? Praticando, por exemplo, a coleta seletiva. Isto é, separando os resíduos orgânicos, produtos recicláveis
como plástico, metais, papéis e vidros. Diminuir o consumo de energia. Outra maneira de praticarmos um consumo sustentável é diminuindo o consumo de energia elétrica. Mas como? Por exemplo, tomando banhos mais rápidos, desligando luzes de cômodos que não tiverem pessoas e optando por aparelhos de baixo consumo de energia. Além disso, podemos substituir as lâmpadas incandescentes e compactas por lâmpadas eletrônicas ou de LED. Outra situação seria desligando os aparelhos eletrônicos que ficam em stand-by, pois, neste modo, os aparelhos estão consumindo energia elétrica. Escolhendo um produto no supermercado. Quando você vai escolher um produto da prateleira do supermercado, você verifica a origem deste produto? Isto é, onde ele foi produzido. Se você está no Rio Grande do Sul e um mesmo produto, por exemplo, 1 kg de arroz, que tenha preço aproximado, sendo que o primeiro foi produzido em outro estado e o segundo foi produzido no Rio Grande do Sul, qual você escolhe? Mas o que isso tem relação com consumo consciente? O produto que foi produzido no Rio Grande do Sul vem de um local mais perto, portanto, gastou-se menos combustível no transporte do mesmo, otimizando o uso de alimentos. Quando sua mãe cozinha 1 kg de arroz e sobra um pouco, o que você faz com esse arroz que sobrou? Podemos reutilizar este alimento. Mas como? Por exemplo, fazendo bolinho de arroz para a refeição seguinte. E se isso não for possível, congelamos para consumo futuro. Sobras de alimentação. Restos do preparo do alimento como cascas de frutas, raízes, legumes, bem como folhas e outros materiais que resultam da preparação dos alimentos, podem passar pelo processo de compostagem ou vermicompostagem caseira. Se a sua cidade possuir unidade de compostagem, todos os restos da alimentação, mesmo os que sobram dos pratos, podem ser compostados. A ideia de geração de resíduos sólidos e consumo sustentável é a de promover a reflexão dos hábitos de consumo da população. Esse é um dos principais elementos para se atingir o desenvolvimento sustentável, conservando os recursos naturais em quantidade e qualidade para as futuras gerações. E aí, gostaram do vídeo? Então, vocês aprenderam? Vamos lá, ó. Falou sobre as lixeiras que são destinadas ao descarte, né, adequado dos resíduos. Olhem aqui, o plástico é a lata vermelha, papel é azul, o vidro é verde, o metal é amarelo e o orgânico é marrom. Vocês viram, então, e aprenderam isso já? Vamos ver aqui eu trouxe uma atividade aqui para você me ajudar a resolver, de ligar a lixeira conforme o resíduo. Vamos ver, então? Olha aqui, nessa primeira imagem eu tenho a lixeira azul, que é para papel, e a de vidro. E aqui eu tenho várias garrafas de vidros e vários potes de vidro e também aqui folhas de papel amassadas, né? Folhas de papel usadas. Em qual lixeira você jogaria? Vamos ver aí, pense um pouquinho. Faça aí você com a sua mão ali, onde você jogaria o vidro, por exemplo. O vidro, né? E o papel lá na lixeira azul e aqui o vidro na lixeira verde. Acertaram aí? É, muito bem. E agora vamos mais uma aqui, ó. Eu tenho a lixeira vermelha de plástico e a do lixo orgânico, a marrom. Eu tenho ali restos de alimentos e aqui vários potinhos de plástico, não é? Que a gente vai juntando em casa. Aonde que eu devo jogar? Então vamos lá. Pensem ali um pouquinho. Os restos de material orgânico, de cascas e ovo e restos de alimentos no lixo orgânico. E o plástico no pote vermelho, não é? Aprenderam aí, gente? Isso é bem legal.
fazer, né, joguinhos ali e combinar com seus familiares de sempre jogar nas lixeiras corretas, não é? Mas você tem essas lixeiras ali na sua casa, coloridas? Eu não tenho, não é? Na nossa casa, nós não temos essas lixeiras. E aí, como que nós podemos fazer? Porque essas lixeiras, elas existem em lugares públicos, não é? E aí a gente tem que ser educado e colocar na lixeira correta. Mas e na nossa casa, não é? Olha aqui, na nossa casa, como devemos fazer? Onde devemos colocar, por exemplo, o orgânico, restos de frutas, cascas, e o plástico, o metal? O lixo perigoso, vocês sabiam que existem lixos perigosos como pilhas, lâmpadas, baterias, não é? Onde que nós jogamos esse material? E também existem rejeitos. Rejeitos são materiais não recicláveis, como restos de papel higiênico, por exemplo. Então, onde jogar tudo isso? E têxteis, né? Por exemplo, restos de tecidos. Onde nós jogamos esses tecidos velhos? Esponja de lavar a louça que ficou velho, ou esponja de aço. Lembram que ela falou lá? A Dora, não é? Ela falou no vídeo. E o vidro, o papel também. Então, como fazemos isso lá na nossa casa? Então, olha só, existe, né, uma regra que nós podemos combinar aqui, ó, e organizar os resíduos na nossa casa em 2 potes, em 2 sacos ou em 2 vasilhames, não é? Então, por exemplo, ó, podemos fazer assim, o saco azul para os materiais recicláveis. Então, tudo que é de plástico, de vidro, de metal, papel e papelão, a gente coloca num saco azul e deixa lá, né? E depois a gente coloca no lugar adequado para ser recolhido. E o saco preto, não é? Onde nós colocamos ali o lixo orgânico e o lixo comum, os rejeitos, tá? Então, você pode combinar ali com seus familiares de ter 2 lugares na sua casa, né, onde você coloca o lixo que vai ser, aliás, o material reciclável, e no outro o lixo orgânico, os rejeitos que não são recicláveis. Não é uma boa ideia isso para fazer na nossa casa? Fica bem legal, é uma forma da gente, né, cooperar, não é? Mas e aí o lixo perigoso? Professora, você não falou, né, do lixo perigoso. E lembra que a Dora falou da caixa de pizza engordurada? Será que a gente coloca no lixo reciclável também? A esponja de lavar louça que já está usada e velha, a esponja de aço que está enferrujada, o papel higiênico usado e as máscaras. Agora nós estamos, não é, utilizando máscaras descartáveis. Ou então as máscaras estão ficando muito usadas, vão ficando flácidas, o elástico vai ficando mais frouxo. E aí, onde descartamos esse material? Vocês já pensaram nisso? Hein? Então, vou explicar, tentar aqui explicar um pouquinho para vocês. Depois vocês podem contar ali para os seus familiares, tá bom? Então, vamos ver, olhem aqui. Os lixos perigosos, que são pilhas, baterias, embalagens de inseticidas, restos de tintas, cola, remédios vencidos, lâmpadas, equipamentos eletrônicos, os óleos de fritura, eles possuem uma coleta especial. Eles não devem ser colocados junto com os recicláveis, tá certo? E procure saber onde eles devem ser descartados. Aqui em Curitiba, vocês sabem que existe a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que faz a coleta do lixo tóxico, né, do lixo perigoso domiciliar e não de empresas, da nossa casa.
E lá nos terminais de ônibus existe um caminhão que ele faz a coleta desse lixo tóxico, do lixo perigoso. Até eu trouxe aqui para vocês, olha lá, um calendário da coleta especial, né, desse lixo tóxico que funciona nos terminais de ônibus. Então, vocês podem verificar ali no bairro onde você mora qual é o dia do mês. Olha ali, tem todos, né? Então, por exemplo, no centenário, dia 31 de março, o caminhão dessa coleta especial é no centenário. E assim, né, gente, cada dia do mês ali, o caminhão está num determinado terminal de ônibus, tá certo? Então, e vejam também ali o horário de permanência do caminhão ali próximo, né, ao terminal de ônibus. É das 7h30 da manhã até as 15 horas. E eles recebem somente, não é grandes quantidades, não é só o lixo domiciliar, aquele que é lá da nossa casa, que nós vamos juntando, né, as pilhas, uma lâmpada que temos que trocar, não é? Algum equipamento que ficou, uma lata de tinta, restos de tinta. Então, são esses lixos que devem ser descartados numa coleta especial. Entenderam ali sobre o lixo perigoso, o que devemos fazer? Uma outra coisa agora que está, né, intrigando as pessoas é com relação às máscaras. Onde nós devemos descartar as nossas máscaras usadas, não é? Principalmente as descartáveis, né? Como, por exemplo, essas máscaras que são descartáveis, a gente utiliza ali por um tempo e depois, onde nós devemos jogar? Ou então essas máscaras de tecidos que vai ficando bastante usada, não é? Vai ficando frouxo, elástico, como eu disse. E aí, onde nós devemos jogar? Então, é necessário fazer o seguinte, olhem bem esse cartaz aqui e não jogue sua máscara usada na rua, tá? Por favor, isso é falta de educação. Ela pode estar contaminada. Vocês sabem que existem muitas pessoas que não têm sintomas e pode estar contaminado. Então, imagina se joga máscara na rua, você vai contribuir para o vírus ser, né, espalhado aí por todo o ambiente. Então, não faça isso. Se você tiver uma pessoa doente em casa que esteja com Covid, então as máscaras devem ser coletadas, por exemplo, olhem aqui, né? Todas as máscaras colocadas num recipiente de plástico e deixar armazenado lá por pelo menos uns 15 dias, não é? E depois você vai descartar junto com os rejeitos. Você pode colocar as máscaras junto lá no cestinho de papel higiênico, tá? Que ele é lixo não reciclável e é um rejeito que deve ser colocado lá no saco preto e os coletores, né, eles vão levar lá pro aterro sanitário. E também nós temos que pensar uma coisa, não é? Os coletores, eles também podem, né, estar em perigo, né, se entrar em contato com esse tipo de lixo. Por isso, pessoal, muito cuidado agora com os descartes das máscaras. Entendido onde que elas devem ser colocadas? Nos rejeitos, não é? Os lixos que não são recicláveis, como, por exemplo, o papel higiênico usado, tá certo? Então, tá jóia. Mas vocês podem, né, se perguntar, professora, como que eu sei se o material é reciclável ou não é reciclável? Vocês viram que lá no vídeo, né, do Quintal da Cultura, ela mostrou alguns, né, como os plásticos, o papel, mas como que eu sei, uma embalagem que eu compro, como é que eu sei se ela é ou não é reciclável? Então, nós temos que olhar, não é, um símbolo, que é esse aqui, ó, o símbolo da reciclagem.
Na maioria das embalagens tem esse símbolo e diz se ela é reciclável ou não. Então, e é obrigatório todas as embalagens de produtos industrializados ter esse símbolo aí de reciclagem. Então, vejam aqui, olha, todas as embalagens de papel, né, tem esse símbolo ali, ó, papel reciclável. Ou então, vidro reciclável. Ou alumínio reciclável. Vocês estão observando quais são esses símbolos? Ou então o plástico. O plástico tem vários símbolos que a professora Ana Carol falou para vocês na aula passada, não é? Tem um que é bem conhecido da gente, que nós falamos de garrafa de PET. PET é um tipo de plástico muito usados ali, né? Para fazer essas garrafas de água, de refrigerante. Nós chamamos de PET, né? Então, é garrafa de um plástico chamado PET. E tem outros tipos de plásticos, né? O PAD, que são muito usados nos produtos de limpeza, que é um plástico mais resistente, não é? Tem o PVC, que é muito usado para canos, não é? Materiais de construção, brinquedos também. Tem o PBD, que é usado, esse das sacolinhas, né? Que nós usamos ali em casa, temos muitas sacolinhas desse tipo de plástico. Tem o PP, que também é usado para embalagens de alimentos. Tem o PS, que é o poliestireno. Olha que nome difícil, né? Poliestireno, que são esses plásticos usados em marmitas, em copos térmicos, né? E outros tipos de plásticos. E a tarefa que a professora Ana Carol passou para vocês foi que vocês observassem, então, ali as embalagens que você tem ali em casa, dos produtos que vocês consomem ali na sua casa, e verificar se existe ou não esse símbolo do reciclável. Você fez essa tarefa? Olha aqui, eu fiz e eu trouxe aqui para vocês verem algumas embalagens que eu achei e eu circulei onde está o símbolo da reciclagem. Veja aqui o que eu encontrei. Então, olhe lá, por exemplo, esse primeiro é um recipiente de suco. Tem lá, ó, reciclável. Olha aqui essa outra que foi uma massa de tomate, não é? Aquela embalagem de molho de tomate. Aqui é de uma latinha de alumínio. Estão vendo aí, gente? Aqui tem vários de plástico, ó. O PET, por exemplo, não é? Que está ali no finalzinho, se vocês olharem bem nos recipientes de plástico, vejam ali nos iogurtes, por exemplo, tem no rótulo, não é? No pote de sorvete também tem ali, ó, tem um triângulo, um númerozinho dentro, que significa o tipo de plástico que é feito. E ele é esse símbolo, as flechinhas vão e vêm porque ele é reciclável, né? E o papel aqui, olha só, um pacote de papel, tá escrito lá, ó, 100% reciclado ou 100% reciclável. Então, você conseguiu aí encontrar também na sua casa esses símbolos nos produtos, nas embalagens que você tem ali na sua casa, que você e seus familiares consomem? Conseguiu encontrar? E registrou lá no seu caderno com desenhos. Fica bem bonitinho, hein, pessoal? Quero ver daí essa tarefa bem bonita no seu caderno, tá bom? Então, vamos lá, não é? Podemos concluir o seguinte, ó, que os materiais recicláveis são encaminhados para coleta seletiva e depois eles são transformados novamente em matéria-prima. Vocês lembram o significado de matéria-prima? Lembram daquela atividade lá? De onde veio o papel? Qual é a matéria-prima do papel? São as árvores, não é? De lá é a primeira material que nós usamos. De onde vem
o plástico, lembram disso? Vem lá do petróleo, não é? Que é também da natureza, né? Um material produzido pela natureza. Então, eu trouxe aqui só para nós relembrarmos um pouquinho de onde vem os materiais, né? O plástico, o papel, o vidro, o metal, não é? E aí nós podemos utilizar os materiais reutilizáveis para matéria-prima para fabricar novos produtos, entenderam? Então, olhem aqui, vejam o ciclo do metal. Então, o metal, vocês viram como o alumínio, ele é extraído lá das rochas do solo, não é? E vai para as indústrias e eles fazem embalagens de alumínio, latinhas, lata de milho, por exemplo, lata de massa de tomate. E daí, se nós reciclarmos, né, colocarmos lá no frasco amarelo de metal, vamos levar lá para a indústria e aí não precisa, vamos economizar a matéria-prima que está lá nas rochas, no solo. Vocês entenderam a importância de reciclarmos os materiais? Vamos continuar aqui. Olha o vidro. De onde que vem o vidro? Lembram? Vem da areia, não é? Então, a areia também é um material lá da natureza. A matéria-prima para fazer o vidro é a areia, que nós tiramos da natureza. Então, se a gente reciclar os nossos recipientes, lá os frascos de vidro que nós temos, e colocar lá no pote verde, né? No recipiente verde, nós vamos economizar, né, recursos da natureza, tá? A matéria-prima. E aqui também do plástico, ó, se nós reciclarmos, vamos economizar petróleo, tá? E o papel, a mesma coisa, se nós reciclarmos o papel, vamos economizar as árvores, tá certo? Então tá bom, né? Entenderam? Então agora vamos para a tarefa da aula. Então é a seguinte: vocês e seus familiares vão conversar sobre o tema da aula de hoje, que foi sobre resíduos, sobre coleta seletiva, e juntos vocês vão observar o que consumiram durante um dia. Então, durante um dia, vocês vão observar tudo o que consomem e anotar em uma tabela como essa aqui, ó. E separar o que vocês consumiram em duas classes: o que é necessidade e o que é supérfluo. Entenderam? E depois vocês vão conversar sobre como podemos diminuir o consumo de resíduos na nossa casa. Pensem bem ali, observem bem como deve ser a tarefa. Vou dar um tempinho ali para você observar e eu já volto.
conseguiram entender qual é a tarefa, então, da nossa aula de hoje? Como podemos fazer a diferença? Bom, pessoal, a aula de hoje está chegando ao fim. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Nós falamos hoje sobre a coleta seletiva, a separação dos resíduos de forma adequada, né, em materiais recicláveis e não recicláveis, não é? E na próxima aula nós vamos continuar trazendo mais ciências para você. Então, fiquem bem e até a próxima. Tchau, pessoal!